Deixa eu trazer aqui, antes, o Leandro Rezende, porque ele tem uma apuração, só ele, Edu, por favor, ele tem uma apuração sobre como as entidades estão vendo essa articulação, né, da Câmara dos Deputados, que virou prioridade, Leandro. Acho que a Câmara decidiu fazer disso um ponto de, digamos assim, esse é o Congresso Nacional que está eleito, ele é conservador, ele não tem bons olhos para essas pautas progressistas que visam proteger os povos indígenas, que dão mais poderes para que você contemple melhor e facilite a vida dos povos indígenas. É o primeiro item da pauta de hoje, vai ser guerra no plenário da Câmara. Você conversou com as entidades, organizou um material. Do que nós estamos falando, Leandro? Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Acho que é um ponto de saída para a nossa conversa aqui. É uma demonstração que o Congresso quer fazer de dois pontos que me parecem principais. Primeiro, a Dani abriu o 360 de hoje com um bastidor dizendo ali, um assessor do presidente Lula, que precisa lembrar o próprio governo de que esse governo foi eleito com uma diferença de 2 milhões de votos. E, nesse sentido, é importante destacar que é um governo de centro-esquerda que governa com um Congresso de centro-direita e que, então, não tem a menor familiaridade com pautas de defesa do meio ambiente e defesa dos direitos dos indígenas. Isso é um ponto. Hoje, a gente está vendo nas redes e nas ruas uma série de mobilizações, de articulações de indígenas. Vou citar aqui duas principais, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o CIMI, que é a Comissão Indigenista Missionária vinculada à CNBB. Várias outras organizações também estão num dia de luta para tentar pressionar a Câmara dos Deputados a não aprovar esse projeto que transforma em lei o marco temporal das terras indígenas, né? O marco temporal é uma tese jurídica que foi apresentada ali no final da primeira década do século XXI, ali em 2009, pela Advocacia Geral da União, e que depois foi incorporada ali sob a forma de um projeto de lei lá atrás, e que agora, para fazer pressão no governo e para demonstrar que esse Congresso pensa de um jeito e a Presidência da República, uma parte dela, né, que a gente vai tratar disso na arte aqui, pensa de um outro jeito, isso está sendo votado, vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Vamos mostrar? Sua arte está na mão aí já, Tá. Edu? Pra gente... Acho que tá. Que linda. Ficou linda a arte. Ficou legal. Parabéns. Luara, minha parceira, nossa editora, que me ajudou aí a executar. É uma arte, na verdade, para a gente entender o que está em jogo hoje na Câmara dos Deputados. Vou começar por aqui. Como que é a situação hoje para a demarcação de uma terra indígena no Brasil? Você tem uma série de regras ali estabelecidas pela FUNAI. Esse projeto de lei quer tirar da FUNAI essa atribuição, mas é uma demarcação de terra indígena que se baseia no que está escrito na nossa Constituição de 88, que tem um capítulo específico sobre os direitos dos povos indígenas. E há um entendimento ali da Constituição de que os indígenas têm o direito originário à terra. O que significa isso? Como o Brasil tem um histórico de dominação e opressão sobre os povos indígenas desde a colonização, desde lá de trás, desde 1500, há um entendimento na Constituição, firmado na Constituição, de que a terra é originalmente dos indígenas, e aí, para ela ser demarcada, precisa seguir uma série de preceitos. Esse projeto quer mudar isso. O que prevê esse projeto de lei 490? Data de validade. Isso. A demarcação só pode acontecer em terras indígenas que já estejam ocupadas ou em disputa desde a data da promulgação da Constituição de 88, dia 5 de outubro de 1988. Você cria uma data. Não dá, portanto, para uma terra, um povo indígena reivindicar uma propriedade, uma titularidade sobre uma terra sem que se comprove, e aí que está um dos problemas apontados pelos indígenas, sem que se comprove, como que faz essa comprovação, de que havia ocupação em 5 de outubro de 88. Esse projeto de lei, ele também faz alterações importantes. Novas demarcações precisarão de aprovação da Câmara dos Deputados, e é um projeto de lei que abre caminho para, por exemplo, a exploração do garimpo em terras indígenas. Ele faz uma série de modificações no Estatuto do Índio, faz uma série de modificações sobre o regramento da forma com que a gente olha para os povos indígenas no país.
Já vou passar para cá, Dani, que tem já uma parte política que me parece interessante da gente observar. Quem que é a favor hoje? O Centrão. Vou parar no Centrão pelo seguinte. Esse projeto de lei 490, ele foi apresentado por um deputado do PR. O que é o PR? O PL, né? O PR, em 2019, muda de nome, se transforma no PL, Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi esse partido que apresentou esse projeto de lei. O Centrão está todo a favor desse projeto. O relator é o deputado Arthur Maia, que é o presidente da CPMI do 8 de janeiro. Os ruralistas, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, fez uma série de materiais defendendo a aprovação desse projeto. E aí, por que eu coloco parte do governo? Na semana passada, em entrevista ao Roda Viva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se disse a favor do marco temporal indígena, o que já escancara uma divisão dentro do governo Lula sobre como Tem mais, gente, tratar. ele não está sozinho. Apura isso hoje, já a gente detalha. Então, já dá para robustecer essa ideia de que parte do governo está a favor, na verdade, a aprovação desse projeto de lei. Por quê? Quais são os argumentos? Eles dizem que dá uma segurança jurídica. Você evita, por exemplo, que pessoas que usem ali falsamente a declaração de ser indígena, de pertencer a uma terra para poder conseguir direito sobre uma propriedade. Defendem muito essa tese da segurança jurídica. Defendem, por exemplo, que isso vai evitar uma expansão ilimitada de terras indígenas, né? E que vai avançar, por exemplo, você vai querer uma terra indígena, uma tribo, vai querer uma terra num lugar que já tem uma cidade estabelecida. São alguns dos argumentos que as pessoas que são a favor desse projeto de lei têm apresentado. Só que você tem uma série de outros argumentos contrários também, e um dos mais importantes é o fato de já ter uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Se a gente puder passar para outra tela. Quem que é contra o marco temporal? Articulações dos indígenas. Hoje eu conversei longamente com Kleber Carapibuna, ele é o coordenador executivo da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da onde sai como liderança de movimento social a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e ele me apontou uma série de razões pelas quais os indígenas temem uma série de conflitos nas terras indígenas que já estão consolidadas. Eles temem que esse projeto de lei possa ensejar conflitos em terras que já estão absolutamente demarcadas. Os ambientalistas, porque há um entendimento, e tem estudos que comprovam isso, da Fiocruz, do Instituto Socioambiental, vários estudos que mostram que áreas que têm terra indígena demarcada são áreas mais preservadas. E os nossos biomas estão sendo, nos últimos anos, dizimados. Amazônia e Mata Atlântica, para ficar em dois exemplos rápidos e objetivos. E aí uma outra parte do governo também, e aí que expõe como o governo Lula está absolutamente dividido e sem uma unidade de discurso nesse projeto de lei. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, sob forte ataque do Congresso Nacional. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e outros deputados que são vinculados à pauta ambiental e fizeram campanha para o governo Lula são frontalmente contrários a esse marco temporal. Por quê? Como eu falei, há receio de conflitos em áreas já demarcadas. Esse é um ponto que me parece importante. Risco de vida para povos em isolamento. Vale do Javari, terra onde morreu o Bruno Pereira e o Dom Phillips no ano passado. Ali são povos em isolamento ou de recente contato, pessoas que sequer falam português e que estão ali numa grande área da Amazônia preservando e vivendo sua vida garantida pela Constituição brasileira. Há um entendimento entre os indígenas de que esse projeto de lei abre a possibilidade de que você chegue nessas terras de povos isolados com empreendimentos imobiliários, com missionários, que você possa, de fato, dizimar essas populações. Há um risco apontado pelas articulações indígenas nesse sentido e o avanço sobre os espaços preservados, sobretudo os espaços ali que os indígenas ajudam também a cuidar. E aí, qual que é o drama? Vou entrar um pouco no que falei ontem sobre a Defensoria Pública da União, porque tem um componente jurídico muito sério aí, e a Câmara, pelo que eu consegui apurar hoje, conversando com alguns deputados, quer também evitar que o STF legisle nesse caso. E não é à toa que hoje a gente vai ter essa votação na Câmara, porque dia 7 de junho, semana que vem... Vulgo semana que vem, está marcada a retomada do julgamento do marco temporal. Está suspenso desde 2021 por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Está 1-1 o julgamento. O relator, ministro Edson Fachin, é contra a tese do marco temporal. Ministro Nunes Marques... Ele fez um voto imenso que mexe em um monte de outras coisas.
coisas, ele de fato delinea, ele estabelece novas regras. Então a Câmara está olhando para isso e falando, não, a gente que vai fazer a regra aqui. Por isso que eles estão acelerando. Já já eu trago o bastidor também sobre isso. E aí o Fachin, que fez esse longo voto, é o relator desse tema, que é de repercussão geral, ou seja, o STF vai decidir sobre uma questão específica lá de Santa Catarina e vai ter uma repercussão que vai valer o regulamento para o Brasil inteiro. Dia 7 de junho, essa votação é acelerada para o Congresso mostrar que não quer que o STF legisle. Está 1-1 porque o Fachin foi contra o marco temporal e o Nunes Marques votou a favor. Tem muita coisa em jogo, tem uma questão política importante aí, por exemplo, União Brasil, que é a base do governo, é um dos partidos que mais faz pressão a favor do marco temporal, que é contra o que quer uma parte do governo. Um tema que mexe com a nossa história, com a história do país, mas que está no meio de um barata-voa político que está exibido agora nessa questão do marco temporal. Muito bom, didático, claro, todos os prós, todos os contras, todas as divisões, inclusive dentro do governo Lula, como sempre, show do meu muso. Muso agora é da Bela Vista. Agora da Bela Vista. Eternamente catete, né? Eterno catete, eterno muso do catete. Jamais tirarei esse título de Leandro. Muito obrigada, Tamo querido. junto.